Bom, pessoal, vamos para a nossa terceira aula. Então, esse vídeo vai ser da aula número 3. Nessa aula vamos falar de um trabalho e uma força constante. Como você já sabe, né, já falei várias vezes, é bom que para memorizar bem, né? Trabalho é uma grandeza física que mede a transferência ou transformação de energia, que no caso é energia, pode ser energia potencial ou energia cinética. No caso, a força peso ali, eu tinha energia cinética e potencial. Então vamos lá sobre esse trabalho de uma força constante. É a mesma coisa do que a aula número 1, só que aqui tem uma coisinha diferente. A teoria mesmo, só que tem aqui um detalhe. Vamos lá. Então aqui eu tenho a superfície e tenho uma esfera aqui. Essa minha esfera, ela está no sentido da esquerda para a direita. Então aqui eu tenho a superfície. Aqui eu tenho uma esfera, está nesse sentido. Ela sai desse ponto A e vai até o ponto B. Então aqui ela teve um deslocamento. Você concorda comigo? Teve um deslocamento aqui, do ponto A até um B. Tem duas situações aqui. A força que está atuando, ela está nesse sentido aqui, para a direita. Só que eu posso ter essa força aqui, eu vou colocar de vermelho. Aqui eu tenho a minha força, que é mesmo juntando por miúdos naquela força lá do força-peso. Só que aqui, ó, eu tenho as componentes, né? Que você já sabe, eu tenho a componente x, f de x, e eu tenho a componente aqui f de y. Então essa força aqui, ela tem duas componentes, f de x e f de y. Aqui, ó, vou isolar, vamos analisar essa f de x. Se eu tenho aqui, ó, um deslocamento nesse sentido, deslocamento, e a força aqui, f de y, essa força f de y em relação a esse deslocamento para a direita, ela não realiza trabalho. Por quê? Lembra lá que eu não tenho o ângulo aqui, ó, não tenho um ângulo de 90? Então, trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do que? De 90. Então, esse cosseno aqui, ó, é zero. Então, nessa situação aqui, quando a força nessa componente, essa f de y não realiza trabalho, porque o cosseno de 90 é zero. Então, a única força que realiza é nessa componente que f de x. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo, né? Então, ó, trabalho é a minha força de f de x. Pode ser a força aqui, né? F, então vou voltar aqui um pouquinho, senão vocês vão confundir aqui. F de x vai ser a força vezes o cosseno, né? No caso aqui, ó, eu tenho o cosseno. Então, o trabalho é força vezes o deslocamento, que está tendo deslocamento nesse sentido, vezes o cosseno aqui, ó. No caso aqui eu tenho o cosseno de f de x, né? Então vai ser vezes o cosseno. E vai depender o ângulo que está essa força. Se for de 60, vai ser cosseno de 60. Se for um ângulo θ aqui de 30, vai ser cosseno de 30.
Então, você viu como essa aula aqui é a mesma coisa? A diferença é que a minha força não é paralelo. Ela tem um ângulo aqui em relação ao deslocamento, trajetória, né? Então, vamos voltar. Essa componente aqui, Fy, não realiza trabalho. A única que realiza trabalho é essa daqui. Então, pessoal, a aula é basicamente isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Teve uns alunos que mandou mensagem, só que meu telefone é muito grupo, e passou e eu não respondi, depois eu esqueci de visualizar. Como eu tenho duas escolas, eu trabalho em duas escolas, é um monte de grupo. Tem grupo do primeiro A, tem um grupo do primeiro B, tem um grupo do primeiro C, tem um grupo do primeiro D, depois tem grupo do segundo A, segundo B, segundo C, terceiro A, B e C, tem grupo dos professores geral, tem grupo do supervisor, do ensino médio, tem grupo de várias escolas. Então, às vezes que você não responde, eu não respondo, é porque tem um monte de grupo e eu não consigo acompanhar todos. Quando é isso, se eu não responder na hora, vocês ligam lá no WhatsApp, né? Que eu vou lembrar. Eu vou responder. Vamos fazer um exercício. Vamos inventar aqui um exercício aqui. Então aqui eu tenho um carrinho. Certo? Tem um carrinho aqui. Esse carrinho, ele está tendo um deslocamento nesse sentido aqui. E aqui eu tenho uma pessoa que eu estou empurrando esse carrinho aqui. Aqui tem uma pessoa. Observe que a minha força tem um ângulo aqui, né? Vamos supor, para ficar mais fácil, vamos pôr essa força aqui. Vamos supor, então, vamos tirar essa pessoa empurrando aqui. Vamos colocar que ela esteja puxando aqui, ó. Ela esteja puxando esse carrinho aqui. Então aqui ela está fazendo uma força nesse ângulo aqui, com uma força de 20 newton. E a massa desse carrinho seja de 1000 kg. Ela não vai conseguir empurrar por uma distância longa, né? Vamos supor que ela conseguiu empurrar esse carrinho até uma distância, até nesse ponto aqui, de 10 metros. Vamos tirar aqui, colocar 10 metros. Tá. Quando eu pergunto assim, qual é o trabalho que essa força desse carinha realizou sobre esse carrinho? Qual é a medida que essa força, na verdade, qual é a medida de trabalho que essa força realizou? Então, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Observe que aqui, ó, eu tenho um ângulo, né? Vamos pôr que esse ângulo seja de 60 vezes o cosseno de θ, que eu tenho um θ aqui. Então, vamos lá. O trabalho dessa força é a força de 20 newton vezes uma distância de 10 metros vezes o cosseno de 60, que eu sei que cosseno de 60 é 0,5. Então aqui eu tenho trabalho é igual 20 vezes 10, 200 vezes 0,5. Então o meu trabalho aqui é positivo de 100 joule, que é a minha unidade. Vamos fazer um exercício de uma força-peso. Vamos supor aqui que eu tenho um prédio, né? Eu tenho um prédio e
Esse que eu solto uma esfera de massa 10 quilogramas. Esse prédio tem uma altura H de 500 metros, certo? Qual é o trabalho que a minha força-peso está realizando aqui? Eu sei que a minha força-peso ela está nesse sentido aqui. Eu tenho a força-peso. E o meu deslocamento, ele também está indo nesse sentido. Logo, eu sei que o meu trabalho, ele vai ser positivo. Então, qual é a força-peso? Peso é massa vezes a gravidade. Eu sei que a minha gravidade vai ser 9,8. Então, vamos lá. Trabalho. Vou tirar esse positivo aqui. Trabalho é força. Qual é a força que está atuando aqui? Força-peso. Peso é o quê? mg. Qual é a distância que eu soltei aqui, ó, em relação ao solo? 500 metros, que é o H. Então, trabalho da força-peso vai ser massa 10 vezes 9,8 vezes a altura H de 500 metros. Então, ó, o meu trabalho nessa situação, trabalho vai ser 10 vezes 9,8 vai dar 98 vezes 500. Então aqui eu tenho 98 vezes 500. O meu trabalho aqui vai ser de 4.900 joule. Essa é uma situação do trabalho da força-peso. E aqui é um trabalho de uma força constante. Quando eu não tenho, na minha força não tem um ângulo paralelo ao deslocamento. Então essa aqui foi a nossa aula 3. Vamos relembrar aqui. Definição do trabalho. Um resumo, né, na verdade. Trabalho é uma grandeza física que mede a transferência de energia cinética, potencial. Aqui, transferir a energia da mulher, então teve uma transferência de energia aqui para ter um deslocamento. Então aqui é o meu trabalho.